Um Lugar Silencioso, dia 1, é o filme que vai dar pra Lupita Nyong'o o posto de mãe de pet do ano, apesar de alguns deslizes no meio do caminho. Brincadeiras à parte, esse é um filme que eu confesso que eu não esperava, assim, absolutamente nada, principalmente por conta da data da sessão de imprensa e do embargo, né? Muita gente não sabe, mas a gente assiste, a gente que é imprensa, muitos influenciadores, críticos como eu, jornalistas, a gente assiste a filmes em sessões exclusivas antes do filme chegar ao público, né, nas chamadas cabines de imprensa. E geralmente não tem embargo, né? Geralmente a gente assiste ao filme e a gente já pode publicar a crítica, a gente pode falar sobre o filme à vontade e tudo mais. Mas, em alguns casos, alguns filmes têm o chamado embargo, ou seja, a gente está embargado, a gente não pode falar sobre aquele filme até tal data especificamente. E nesse caso de Um Lugar Silencioso, dia 1, a sessão para imprensa foi muito próxima da estreia, então eu tô gravando esse vídeo no dia que foi a sessão, na quarta-feira, e o filme já estreia na quinta-feira, e o embargo era até quinta-feira, então o embargo até às 10 da manhã do dia de estreia. Geralmente, quando isso acontece, é porque a distribuidora, o estúdio, e isso vem lá de Los Angeles, né, essa recomendação, essa obrigação vem lá da Paramount em Los Angeles. Geralmente, quando isso acontece, é porque o estúdio está tentando esconder as reações negativas ao filme, ou seja, quando ele não tem tanta expectativa de que aquele filme terá reações positivas, ou muitas vezes acontecia com filmes de super-herói também, quando não podia ter algum spoiler no auge do MCU, isso acontecia muito, do embargo ser até muito próximo da estreia, justamente para não ter essas informações vazando antes. Mas normalmente, quando o embargo é muito próximo da estreia ou no dia da estreia, é falta de confiança dos estúdios. Confesso que nesse caso aqui eu não entendi muito do porquê, porque Um Lugar Silencioso, dia 1, não tem nada, assim, pode ser que tenha gente que goste mais, gente que goste menos, mas definitivamente eu acho muito difícil que esse seja um filme que muita gente vai detestar, que vai ter reações negativas ou coisa do tipo. Eu acho um bom filme, talvez até melhor do que o segundo, que eu gosto também do segundo Lugar Silencioso, mas gosto obviamente mais ainda do primeiro. Esse é um filme interessante, sobretudo por ser uma adição à franquia, mas que não busca ser aquele prequel de sempre ou aquele spin-off de sempre. O que eu tô querendo dizer com isso? Ele não é um filme que vai buscar dar respostas pra gente. Olha, é um prequel, é o dia 1, então a gente vai ter que detalhar as coisas especificamente, como aconteceram, por que aconteceram. Isso não vai acontecer aqui, ainda bem, porque eu acho que justamente isso faz com que o filme se mantenha dentro da dinâmica específica estabelecida nos outros dois anteriores, sobretudo em relação ao som, né? Essas criaturas que vão, esses alienígenas que vão atrás do som. E ao mesmo tempo ele também não é aquela adição de franquia genérica, mas que quer ser muito grande, que quer expandir as anteriores, né? Que quer ser um filme muito mais megalomaníaco, como acontece muito com Sequências. Aqui não, eu acho que assim como Um Lugar Silencioso, dia 2, lá, obviamente, trazendo de volta os mesmos personagens, dando sequência aos eventos do anterior, mas como aquele filme, esse é mais um filme dentro desse universo, o que pode representar um caráter genérico, um caráter até descartável em algum sentido, que é verdade, né? Ele não é um filme que vai propor nada de muito novo assim, mas eu acho que funciona dentro dessa franquia, com essa proposta específica, essa lógica de um filme, só mais um filme dentro do universo, pode ser algo positivo quando bem feito, o que acho que é o caso aqui. Esse que é o primeiro filme da franquia que não é dirigido pelo Krasinski, é um filme dirigido pelo Michael Sarnoski, que é o mesmo diretor do Pig, com o Nicolas Cage lá e tudo mais, que é um filme independente que eu acho bem interessante. Ele também assina o roteiro, enquanto ele e o Krasinski escreveram a história do filme, né? Tipo, como se fosse a base, e a partir dessa base que ele escreveu com o Krasinski, mais ou menos com direcionamentos talvez pro universo, ele escreve o roteiro e também dirige ao filme, que tem aqui uma nova protagonista na Lupita Nyong'o, também tem o Joseph Quinn com um grande espaço, um personagem bem interessante que vai crescendo junto
com o filme. A relação dos dois é muito boa, ainda que sem muitas falas, o que pra mim é bem interessante nesse sentido. E talvez a única ligação com os anteriores vai ser o personagem do Djimon Hounsou, que tá no segundo filme. Vai fazer essa espécie de ligaçãozinha aqui, mas é um personagem que aqui nesse filme é muito mais só essa ligaçãozinha, porque ele se torna quase que irrelevante. Então, eu gosto como o filme ele parte de uma base muito comum, não só comum dentro do universo, mas uma base muito comum em filmes de invasão alienígena, em filmes de futuro distópico, sobretudo desse século, que a invasão alienígena sempre foi tratada no cinema com um subtexto, né? Com um subtexto político acima de tudo. Então, durante os anos de Guerra Fria, quase sempre quando a gente via filmes de invasão alienígena, a gente via filmes que estavam tratando os alienígenas ou como diferente, alguns filmes até com uma certa xenofobia em algum sentido, ou majoritariamente filmes que estavam falando sobre a Guerra Fria. Então, com esses alienígenas infiltrados sendo uma espécie de espiões soviéticos e coisas do tipo. A gente vê isso em filmes como Invasores de Corpos, por exemplo. Então, esse lance de você entrar dentro dos Estados Unidos disfarçado e coisa do tipo acontecia muito, ou com um confronto mais direto, como alguns filmes. Depois do 11 de setembro, sobretudo, isso continuou ocorrendo mais com um novo inimigo, né? Então, com filmes que falam muito sobre o 11 de setembro, que falam muito sobre os terroristas, entre aspas, do ponto de vista dos Estados Unidos, quase sempre. E é um trauma não superado pelos americanos, e isso fica muito evidente como teve muitos filmes naquele período sendo feitos, como Cloverfield da vida e por mais, e por aí vai, e até o cinema se modificou em grande sentido em rejeitar um pouco mais a fantasia, sobretudo os filmes de terror, e encontrar respostas mais reais, mas até hoje a gente vê que esse trauma ainda está presente. E aqui, Um Lugar Silencioso, Dia 1, é um filme totalmente sobre esse trauma do 11 de setembro. Então a gente vê esses alienígenas chegando, explodindo Nova York. Então é um filme que vai se passar todo em Manhattan ali, justamente para trazer essa ideia do trauma. E a própria personagem da Lupita Nyong'o, ela vai passar muito por isso. Ela vai ser uma personagem que ela vai estar rememorando o passado de alguma forma, então aquilo que foi, e ela vai tentar buscar alguns elementos daquele passado que foi, mas já não é possível ela viver aquele passado que foi. Claro, aqui tudo isso eu acho que vai funcionar justamente porque é muito bem inserido dentro do contexto desse universo. Então tem, por exemplo, o pai dela que tocava em um bar de jazz, ou a pizza que ela comia. Ela não pode comer mais essa pizza porque o lugar foi destruído. Ela não pode mais escutar o piano que o pai tocava porque não pode fazer som dentro desse universo, senão ela morre. Então é um filme que ele vai estar lidando com esse trauma do 11 de setembro em seu subtexto, mas consegue inserir isso sobretudo dentro da dinâmica mais sensorial que esse universo promove. Não gosto de tudo no filme, assim, não gosto de muitas coisas. Eu acho que tem algumas soluções que são bem ruins, sobretudo quando se usa da trilha sonora. Então tem uma trilha sonora muito genérica em algumas sequências de ação que acabam quebrando muito dessa lógica, dessa dinâmica mais realista, entre aspas, do silêncio dentro da cena, daquela cena em que qualquer barulhinho vai ter um efeito muito importante, mas são apenas em alguns momentos. Eu acho que no geral o Michael Sarnowski ele consegue lidar bem com todo esse contexto construído nos filmes anteriores, aqui não só usando da questão do som e do silêncio, mas sobretudo da imagem. Então é um filme que ele não vai propor tantas coisas novas, tantas explicações novas, mas quase tudo que aparece aqui, ou quase tudo que é explicado, entre aspas, é feito por meio da imagem, sem precisar que os personagens digam, porque eles não podem falar. Então eu acho interessante, por exemplo, que a gente vê esses alienígenas, né, esses monstros caindo na Terra apenas, não tem uma explicação do porquê, mas a gente vê ao fundo eles caindo, quase como essas naves caindo. A gente tem um momento específico que eles precisam quebrar uma porta e a personagem da Lupita Nyong'o fala, calma. E aí vem um clarão que tá chovendo naquele exato momento, e aí ela faz um sinal e o cara chuta a porta. Então, chute no momento que o trovão vai cair. Ela não precisa dizer nada.
tudo isso é explicado por meio da imagem. Isso acho que vai acontecer em todo o contexto do filme, sobretudo quando o filme se usa de elementos dos filmes anteriores. Então, se a gente tem uma explicação mais clara lá no primeiro filme, quando o Krasinski e o filho dele vão na cachoeira e ali ele fala, aqui a gente pode falar, aqui a gente pode gritar porque o barulho da água abafa o som, aqui nesse filme vão ter momentos que vão se utilizar dessa mesma dinâmica, só que sem precisar falar disso. Então tem uma fonte na cidade, ela vai conversar baixinho com aquelas crianças que estão dentro da fonte se usando do barulho da água. Começa a chover em um determinado momento, ali os personagens conseguem falar baixinho ou falar num tom abaixo da água. Então eu acho que é um filme que ele se insere bem dentro do universo acima de tudo. Ele consegue criar esse subtexto com o trauma do 11 de setembro, mas ele nunca faz com que isso seja maior que o filme, ele nunca faz com que isso seja maior do que os elementos sensoriais. É um filme sim que se repete bastante, né? Se repete bastante nesses conflitos constantes, mas eu acho que não tem como ser diferente, porque justamente é um universo que depende única e exclusivamente do silêncio para se livrar desses monstros de alguma forma. Aqui ainda é um elemento interessante, né? Por ser um prequel, eles não sabem como destruir esses monstros ainda como foi apresentado pra gente no primeiro filme. Então os personagens eles vão passar o filme inteiro só fugindo ou se escondendo e não confrontando de nenhuma forma, a ponto de criar, e aí mais uma vez que a imagem se utiliza muito bem da água como um elemento determinante para esses monstros não sobreviverem, o que não precisa ser dito, mas a gente vê como eles fogem da água, como eles não conseguem sobreviver na água, ou até cenas que são elementos pequenos que se transformam sensorialmente em momentos maiores. Então a gente vê, por exemplo, o gatinho aqui em cima de um lugar, quase que essa representação do gato que precisa ser tirado em cima da árvore, né? Quase esse clichê do gato que sobe na árvore e não consegue descer, então o personagem ele vai atrás desse gato e em volta tem um monte de bicho e ele não pode fazer nenhum silêncio. Então parte desse clichê do gato em cima da árvore para criar um momento sensorialmente muito mais tenso que não se pode fazer barulho enquanto todos aqueles monstros estão ali presentes, sugerindo até uma possível reprodução, talvez, desses monstros e coisa do tipo. Então eu acho interessante como é um filme pequeno em algum sentido, se usa de elementos pequenos, se usa de elementos anteriores na franquia para construir mais um episódio ainda que anterior, né, ainda que uma espécie de prequel, entre aspas, dentro da franquia. Não é um filme que vai ser revolucionário dentro dessa franquia, não é um filme que vai trazer grandes novidades para o universo, é apenas mais um capítulo, mas eu acho que para quem gosta de Um Lugar Silencioso, é um capítulo interessante, um capítulo muito bem executado e consegue lidar bem com as regras pré-estabelecidas do universo. Em alguns momentos acho que lida melhor com essas regras do que até o segundo filme. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passe no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.